Com a proteção de Deus e da lei vigente do país, dou por iniciada a 10ª sessão ordinária. Boa noite, senhoras vereadoras, vereadores e demais presentes que se faz nessa Casa de Leite. Solicito a primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores e vereadoras. Excelentíssimo senhor vereador Carlos Bandeira de Souza. Excelentíssimo senhor vereador Celso Pinheiro. Presente. Excelentíssimo senhor vereador José Alves de Souza. Excelentíssimo senhor vereador Paulo Teleuferro. Excelentíssimo senhor vereador Paulo Roberto Brosca. Excelentíssimo senhor vereador Roberto Fernandes. Excelentíssimo senhor vereador Romário da Cruz Silva. Excelentíssima senhora vereadora Rosane Maristela Benedetti Ozaki, presente. Excelentíssima senhora vereadora Sandra Baltazar de Souza. Excelentíssimo senhor vereador Valmir José de Godoy. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Vitor de Souza Fernandes. Todos receberam uma via da ata da 9ª sessão ordinária. A mesma está em discussão. Em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. Solicito à primeira secretária que verifique se consta a correspondência recebida do Executivo e formule a leitura. Referente ao ofício conjunto número 001/2017, Antonina, 11 de abril de 2017. Excelentíssimos senhores vereadores, em atendimento ao ofício conjunto número 001/2017, que trata do projeto de lei número 010/2017, que dispõe sobre a criação de emprego de agente comunitário de saúde junto ao quadro de pessoal da Prefeitura do município de Antonina, informamos que os agentes comunitários de saúde que já existem no quadro de pessoal serão relocados, readequados no quadro oportunamente, conforme a necessidade da administração. Em relação às leis municipais número 13/2003 e 54/2010, entendemos que, para evitar conflito de normas, deve ser acrescentado no PL número 10/2017, dispositivo que revogue as disposições legais em contrário. Por fim, informamos que as despesas relativas ao PL em questão serão custeadas com recurso do Fundo Municipal de Saúde, dotação orçamentária número 07/001.301.0030.2115, não implicando em impacto financeiro na folha de pagamento própria do município de Antonina. Sendo que o que temos a informar, permanecemos à disposição para prestar os esclarecimentos que se mostrarem necessários. José Paulo Vieirazinho, prefeito municipal. Antonina, 11 de abril de 2017, referente ao ofício conjunto número 002/2017. Excelentíssimos senhores vereadores, em atendimento ao ofício conjunto número 002/2017, que trata do projeto de lei número 011/2017, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, informamos que estão incluídos nos direitos concedidos aos servidores contratados, artigo 9º, aqueles relativos apenas aos afastamentos justificados,
sendo que quaisquer outras disposições do PL que conflitam com essa regra, trata-se do equívoco que deve ser excluído do mesmo projeto de lei. Sendo que temos a informar, permanecemos à disposição para prestar os esclarecimentos que se mostrarem necessários. José Paulo Vieira Zinho, Prefeito Municipal. Antonina, 11 de abril de 2017. Ofício número 067/2017, Gabinete. Ao excelentíssimo senhor Celso Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Antonina, Paraná. Excelentíssimo presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente por demais pares, encaminhamos em anexo a esta proposta da emenda à Lei Orgânica do Município abaixo relacionado para a apreciação desta Casa de Leis. Poder Executivo número 001/2017. Súmula. Dispõe sobre a alteração da Lei Orgânica do Município em seu artigo 21 e dá outras providências. Sendo que tinha para o momento, aproveito a oportunidade para externar protestos de estima e consideração. Respeitosamente, José Paulo Vieira Zinho, Prefeito Municipal de Antonina. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, Poder Executivo número 001/2017. Súmula. Dispõe sobre a alteração da Lei Orgânica do Município em seu artigo 21 e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Antonina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 70, inciso 2º, da Lei Orgânica Municipal, encaminha para a apreciação desta Casa de Lei a seguinte proposta de lei e proposta de emenda da Lei Orgânica do Município de Antonina, Paraná. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 21, caput, da Lei Orgânica Municipal de Antonina, Estado do Paraná, a qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 21. O Prefeito Municipal, ao prover os cargos em comissão e as funções de confiança, deverá fazê-los de forma a assegurar pelo menos 20% desses cargos e funções sejam ocupados por servidores de carreiras técnica ou profissional do próprio município. Artigo 2º. Esta emenda deverá entrar em vigor na data da sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário. Antonina, 11 de abril de 2017. José Paulo Vieira Zinho, Prefeito Municipal. Justificativa. Sobre o tema, a Constituição Federal, no artigo 37, 5º, dispõe que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos e cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos cargos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destina-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. No mesmo sentido, a Constituição do Estado do Paraná, no artigo 27, 5º, coube, portanto, a legislação municipal a fixação de percentual a que se refere os dispositivos mencionados. Obviamente, a omissão na Constituição Federal e na Constituição Paranaense não deve ser interpretada como uma falha legislativa. Antes, é certo que os constituintes reservavam aos legisladores municipais a competência para tanto, a fim que sejam observadas as peculiaridades de cada município. Neste sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, reafirmado recentemente, consignado à constitucionalidade da lei municipal, que fixou 10% percentual de cargos em comissão e funções de confiança destinados a servidores efetivos.
direta de inconstitucionalidade, Lei número 1128/2015, que estabelece percentual mínimo de 10% para preenchimento de cargos comissionados por servidores efetivos na estrutura administrativa, alegação de esvaziamento do conteúdo da norma por se tratar de percentual diminuto, ausência de parâmetro expresso no texto constitucional para comparação. Precedentes desse colegiado, constitucionalidade reconhecida, ação improcedente. Relator Cristão Ribeiro, comarca São Paulo, órgão julgador, órgão especial, data do julgamento 27/7/2016, data de registro 29/7/2016. Pelo exposto, entende-se que diante do porte do município de Antonina, o percentual de 20% atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Antonina, 11 de abril de 2017, José Paulo Vieirazinho, prefeito municipal. Só senhor. Segundo o secretário, verifique-se consta correspondências gerais e formule a leitura. Sim, senhor presidente, consta sim correspondências gerais. Ministério da Educação e Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Presidencial, comunicado CM 02-6388/2017, Brasília, 28 de março de 2017. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Antonina, Paraná, informamos as liberações de recursos financeiros destinados à garantia e execução do Programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Cota 02, data 13/3/2017. A importância no valor de R$ 49.140,35. Temos ali um convite também do Conselho Regional de Desenvolvimento Rural e Pesquisa do Artesanato Territorial do Litoral Paranaense, senhor presidente. Ofício 01 de 2017, Paranaguá, 23 de março de 2017. Senhor presidente, as ações desenvolvidas rural em nosso litoral em 2005 com a criação do Conselho Regional de Desenvolvimento Rural, Pesquisa Artesanal do Litoral Paranaense, CODACRE. Neste mesmo ano, fomos reconhecidos pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, SEDAFRE, como iniciativa território desde então, o litoral desenvolveu esforço no sentido de reconhecido no território de representação junto à instância estadual e nacional. Esse reconhecimento a nível estadual ocorreu em outubro de 2014. A importância de tal reconhecimento justifica-se pela possibilidade de acesso à política pública de apoio e desenvolvimento da região como um todo. Outras palavras, acesso a recursos financeiros para a implantação de projetos e interesses do município integrante do território do litoral. Para a comunidade de todos nós necessitamos com reposições dos membros das CODAFRE. Assim, solicitamos a indicação de um representante do titular do primeiro representante suplente deste poder legislativo. No entanto, a sua informação formal encaminhamos à unidade municipal do Instituto da Emater, colocamos à disposição para esclarecimentos necessários atenciosamente. Ivan Luiz Brenda, presidente do Conselho, presidente da CODAFRE. Aqui não tem o endereço, mas é o que tem aqui, a carta do convite da Emater, ali em Paranaguá, né? Ela fica na rua Bandeira, número 500. Bandeira é parente do nosso amigo, nosso vereador. Tá? Sim. Temos aqui uma carta convite da Demadan. Temos a honra de convidá-lo ao senhor participante do dia repleto de aprendizado sobre certificado orgânico, semente orgânica e crioula
da Agricultura. A esse evento será organizado pela Ademadan e terá participação do técnico responsável pela certificação litoral, a empresa Selo Verde. Faremos discussão em grupo, avaliando os ramos de produção agroecológicos e sobre potencial produtivo da propriedade que integra a rede da agricultura de Antonina. Sua presença é muito importante. Aí nós temos aqui o endereço é a Praça Carolina Macedo, número 316. Vai ser numa terça-feira, no dia 25 de 2017, o horário das 8h30 às 15h30. Aí nós temos a programação do dia, né? Começa com a abertura com a Adriane Londrini, às 8h50, e se encerra às 15h15, também com a Adriane Londrini, tá? Aí o cardápio do dia é um frango caipira, um risoto de frango caipira, tá? Quem quiser participar, o almoço ali vai ser das 12 horas, né, às 13h30. Ok? Estão convidados os senhores a participar deste grande. Mais alguma coisa, vereador? Somente. Nós temos nesse momento a apresentação da leitura das proposições e indicações dos vereadores. Vereadora. Indicação número 080/2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador que abaixo regimentalmente assina propõe ao plenário a seguinte indicação: que o Poder Executivo avalie junto à Secretaria de Administração e Finanças estudos com vistas a reavaliar a concessão das diárias de deslocamentos aos motoristas que atendem o segmento de saúde, de forma a atualizar estes valores, já que estes profissionais do Serviço Público Municipal saem nas primeiras horas de todos os dias com o paciente para uma série de atendimentos médicos em diversas localidades hospitalares fora do município e muitos sem hora para retornar, já que precisam aguardar a liberação e procedimentos a cada um que vai fazer. Plenário Salvador dos Santos Picanço, Antonina, 5 de abril de 2017, vereador Roberto Fernandes. Vereador, justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, vereadoras, eu acompanho o trabalho do Polícia de Ambulância há muitos tempos, vários anos. E já vários estivadores, vários vereadores vinham reivindicando-se aí ao longo dos anos em virtude de uma diária para um motorista de ambulância se deslocar 5 horas da manhã, por exemplo, o ônibus da saúde, vamos dizer assim, ele sai de Antonina em torno de 5 horas da manhã. Se ele ficar 4 horas, 6 horas, ele vai receber R$35. Isso quando ele não tem, às vezes, que tirar dinheiro do seu bolso. Eu sei, eu conheço, porque você passa com os motoristas de ambulância. Para ele ficar o dia todo, às vezes, até 8 horas da noite, ele vai ter que ganhar R$70. E às vezes ele tira, eu sei disso, que eu vi o Dinei, lá no hospital do Júlio da Carol, ele tirou dinheiro do bolso, porque tinha uma senhora com uma criança no colo, que foi só o cafezinho da manhã, e ele tirou o dinheiro do seu bolso. Será que sobrou para ele se alimentar? Então veja, senhor presidente, Mário Vereador, não vai ser através do requerimento de uma indicação que o senhor chefe do Poder Executivo vai resolver. Quem é que viaja R$35? Isso
quando não fura um pneu, né, ele tem que tirar o seu dinheiro do bolso para arrumar o pneu. Aí se ele estiver retornando, ele ficar 6 horas, R$35. O dinheiro que ele vai receber assim, isso leva um mês. Ele vai fazer a conta, ele tirou dinheiro do bolso para trabalhar. Isso ninguém vê. E muitas coisas que a gente tem medo de falar, eu não sei se essa administração é assim, as outras administrações eram pessoas aí que você dá para colocar dentro, né? Secretário de diretor de secretaria. Quando não chama atenção para ficar quieto. Então eu peço ao senhor presidente, novo vereador, que seja revisto, porque uma polícia de ambulância por R$35, o que ele vai fazer por R$35 de diária? E se ele ficar o dia todo, ele vai ganhar R$70. Que o seu chefe do Poder Executivo olhe com carinho, que aumente de R$35 para R$50 a diária, em 4 horas, em 6 horas, e ele ganha 70, ele passa a ganhar 100. E isso vai receber ainda daqui a 30 dias. Por isso, senhor presidente do novo vereador, que eu faça essa reivindicação para que o seu chefe do Poder Executivo olhe com carinho esses profissionais que transportam o nosso doente para todos os hospitais da capital. Obrigado, senhor presidente, obrigado, novos vereadores. Próximo vereador. Indicação número 081/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador que abaixo regimentalmente assina propõe ao plenário a seguinte indicação: que o Poder Executivo avalie junto à Secretaria de Planejamento e Obras que sejam feitos os planejamentos necessários para que sejam feitas as reposições de lâmpadas na rua Eugênio Luiz Augusto de Leão Fonseca, perímetro que se estende à Avenida Conde Matarazzo. Plenário Salvador dos Santos Picanço, Antonina, 5 de abril de 2017. Vereador Roberto Fernandes. Justificativa, vereador. Senhor presidente do novo vereador, ele não seria até uma indicação, seria um requerimento desse. Veja bem, senhor presidente do novo vereador, para ele ver que mora lá na localidade, na Ponta da Pinta, eu estou todo dia passando a noite, de madrugada. Eu vejo aqueles alunos que vai no colégio no região, e tem que disputar as escuras, os caminhões, os carros, as motos. Eu vi no Face uma pessoa fazendo a crítica, porque ao longo da rua Engenheiro Luiz Augusto de Fonseca, uma nova, é grande a nossa avenida. Na rua Avenida Conde Matarazzo também é longa a avenida. Até eu ia fazer umas fotos e acabei, motivo de muita chuva, não fiz. Agora, veja bem, até na próxima sessão, senhor presidente, nosso vereador, eu vou fazer uma informação séria, a gente fala para a prefeitura. Se a lâmpada, puxa, a gente não tem dinheiro para comprar lâmpada. Mas afinal de contas, eu quero saber, e o nosso vereador também, é curioso. A empreiteira, ela foi contratada. Essa empreiteira tem que dar o material
lâmpada, os equipamentos necessários, ou é o município? Então eu gostaria de saber esse contrato firmado entre o município, eu não sei se é a Secretaria de Obras que está fazendo isso daí, ou foi feito o contrato. Se é a Prefeitura que tem que dar esse material, essa reposição de lâmpada, braços, ou é a empreiteira. O que não pode acontecer é nós ficarmos escuras. Até eu peço a nossa assessoria parlamentar que na próxima sessão vou fazer uma solicitação ao chefe do Poder Executivo desse contrato que foi feito. E se esse contrato é a empreiteira ou é o município que tem que dar? Conforme o valor, então é preferível que fique com o município. Porque colocar lâmpada, nós só beneficiar mais um pouco o Aramis, que é um menino funcionário de carreira, que para ele não tem de madrugada, não tem cedo que ele vai, mas aí ele dá de frente com alguém que tem o triplo na esposa dele. Se for realmente a prefeitura, então não precisa da empreiteira, senhor presidente. Então eu agradeço a Vossa Excelência que na próxima sessão a gente possa apresentar e pedir informação para o senhor chefe do Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos nobres vereadores. Próximo vereador. Indicação número 082/2017. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o vereador que abaixo regimentalmente assina propõe ao plenário a seguinte indicação. Sugere ao senhor prefeito municipal que acione a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, objetivando o planejamento e execução de serviços na Oscar Buch, com foco para a limpeza das calçadas e retirada de resto do barro, material remanescente dos deslizamentos de ano de 2011 e que ainda vem deslizando ao longo deste tempo. Plenário Salvador dos Santos Picanço, Antonina, 10 de abril de 2017, vereador Paulo Eleutério. Vereador, justificativa? Sim, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, os demais que se encontram aqui nessa galeria nesta noite. Satisfação com vocês presentes aqui conosco. Senhor presidente, a justificativa é que na rua Oscar Buch, no Duba, 2011, teve um desbarrancamento grande. Foi retirado alguns caminhões de material de lá, aí foi construído um asfalto novo, calçadas novas, e lamentavelmente este morro ele continua cedendo, ele continua interditando a via, caindo muito desse material em cima das elevações de passagem, correndo o risco de um desmoronamento maior, que tem muitas crianças com um tempo bom que ficam brincando lá em cima desse morro. Então eu gostaria que o Executivo encaminhasse a pasta responsável para que pudesse executar essa obra, não sei se é a obras ou o meio ambiente, para que esse mesmo material, sendo retirado, nós pudéssemos estar executando aquele buraco que nós temos ali na Avenida Thiago Peixoto, próximo ao quilômetro 4 ali, que hoje nós se encontramos uma bacia que está entupida aquela rede e é para ser sanar aquele problema com os canos do SAMAI que passa lá também com o risco de ser quebrado, e lamentavelmente nós temos aquele buraco aberto. Esse material, como nós não temos aonde nós tirar material para fazer aquele trabalho, poderia estar repondo ele para aquele local lá, solucionando aquele problema. E evitando que assim venha acontecer alguma tragédia ainda, devido às crianças que ficam brincando nessa localidade. Ali corre muito risco, se Deus o livre, com essa quantidade de chuva que continua cedendo todos os dias, venha ter algumas crianças na parte de baixo ali, na próxima calçada da via pública, que desça um barranco daquele ali, lamentavelmente ali nós teremos vítimas fatais.
Então eu peço que o Executivo uma pasta responsável para isso, para que venha executar essa obra. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Passamos então, nesse momento, a apresentação das leituras das proposições e requerimento. Requerimento número 039/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador que abaixo regimentalmente assina, após o ouvido plenário, requer que o chefe do Poder Executivo encaminhe a esta Casa informações pertinentes à classe dos servidores públicos que atuam nos cemitérios locais, garis que atuam nas ruas e garis que atuam junto ao caminhão coletor de lixo, em razão das atividades de risco e insalubre que estão expostos, abordando os seguintes tópicos. Primeiro, estes servidores recebem os percentuais devido da insalubridade e adicional de risco e qual o índice pago pelo município? Segundo, aos sábados, domingos e feriados, estes servidores recebem horas extras ou existe troca de escala para este plantão? Terceiro, quanto aos servidores que atuam nos cemitérios especificamente, já que precisam atender pós-hora do expediente, aos sábados, domingos e feriados, além da jornada, os mesmos são remunerados com horas extras? Plenário Salvador dos Santos Picanço, Antonina, 5 de abril de 2017. Vereador Roberto Fernandes. Justificativa, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, essa também é uma briga de vários mandatos com os vereadores antigos, o vereador Roberto, ele também tem conhecimento dessa briga a respeito dos funcionários garis. Você vê os garis, não sei se o município dá material de proteção dos lugares, eles não querem usar. Mas a lei é bem clara que se o funcionário não estiver equipado, ele pode ser afastado. Ele não pode estar no serviço de risco, é o dedo, à vontade. Eu gostaria de saber, o chefe do Poder Executivo, se esses funcionários estão, seus garitos, recebendo área insalubre. Porque é uma área de risco. Eu vejo também a reclamação dos funcionários, principalmente a Coveiro, né? Não sei como que é. Do lado do cemitério, que eles reclamam para a gente, porque a gente é tão pouco, tinha a gente no horário do almoço, às vezes vem, tem que se botar na chuva, né? E a gente ganha tão pouco. Aí eu até perguntei para eles lá, vocês recebem essa mobilidade? Eu não sei quanto de que jeito eles pagam, pagam de qualquer jeito. Então eu gostaria, essa nossa reivindicação, é que nos envie essa Casa de Leis, qual o critério que está sendo usado para esses trabalhadores. E ninguém vê aí. Um dia eu falei, deram um título de honra ao mérito, naquele mesmo dia foi dado um título, reconhecimento e gratidão. Eu fiquei tão revoltado. Eu falei, né? Para garimpo isso nunca dão. Eu nunca vi ninguém, sinceramente. Tem uma senhora da rodoviária, que eu citei já nessa sessão aqui, no Casa de Leis, que ela trabalha sábado e domingo no banheiro. O dinheirinho que ela ganha, ela compra um papel higiênico. E ela não tem sábado, domingo, feriado, o que ela faz? Ela fica o dia inteiro ali.
Mas eu perguntei, mas a senhora, eles não mandam alguém para realizar? Não manda ninguém, tem que ficar o dia todo. Aí eles falaram assim, e se ela fica, e esse dinheiro? Não, esse dinheiro eu tenho que entregar lá. E ela tira dinheiro dela do bolso para comprar papel toalha, papel higiênico. Será que não era a hora da gente também olhar para esse povo tão querido? Que muitas vezes eu vou lá usar o banheiro da rodoviária, deu a testemunha, aquele pessoal só testemunha. Eu nunca entrei no banheiro sem que eu volto aqui e pague, eu sou vereador. Você não precisa pagar, mas por que eu não preciso pagar? Não sou melhor que ninguém. Se alguns não pagam, eu quero, porque eu estou ganhando ali 50 centavos. Eu pago porque a gente vê a honestidade daquele pessoal. Eles limpam, deixam limpinha a nossa rodoviária. Ninguém pode reclamar que a rodoviária ela é suja, pode ser suja nas paredes, mas não pisa onde pega a vassourinha, aquela senhora ali é bem de pique. Então é esse daí que estava pedindo para ter sido enviado aí o chefe do Poder Executivo, que veja a possibilidade de ajudar esse povo. Um dia eu vou fazer uma surpresa quando os vereadores vierem aqui a receber um título. Eu quero vestir dessa senhora que eu prometi. Como ela trabalha e ser aqui respeitada como os doutores são respeitados. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, não, os vereadores. Próximo, vereador. Requerimento número 040/2017. O requerimento do vereador Roberto tem discussão. Em votação, os que são favoráveis permanecem como estão e os contrários que se manifestam. Aprovado. Requerimento número 040/2017. Senhor Presidente, nobres vereadores e vereadoras, o vereador que abaixo regimentalmente assina, após o ouvido plenário, requer o envio de moção de apoio a todos os deputados federais e senadores do Paraná, solicitando que se posicionem e votem contra a proposta de emenda constitucional número 287/2016, que tramita no Congresso Nacional da Reforma da Previdência, tendo em vista que esta medida significa um retrocesso nas garantias dos direitos dos trabalhadores do país. Ressaltamos que esta PEC comprometerá seriamente as próximas gerações de empregados e segurados, sendo que o estabelecimento da idade mínima de 65 anos e a necessidade do trabalhador ter que contribuir 49 anos para ter aposentadoria integral vão em desencontro com a expectativa de vida das pessoas e da realidade do mercado de trabalho nacional, onde as pessoas não conseguem trabalhar ininterruptamente por 30 anos. Cabe-nos salientar que a reforma tem seu aspecto temerário para várias famílias, pois a proposta visa estabelecer que as pessoas com necessidades especiais não terão mais a indexação do salário mínimo. Deste modo, o governo poderá pagar valores abaixo do salário mínimo nacional. Também irão sofrer as pessoas que durante uma vida são cuidadoras de pessoas com necessidades especiais, pois terão que ter mais de 70 anos para poder se aposentar e mesmo assim não terão mais como base o salário mínimo para seus ganhos. Além dos pontos negativos citados, tem-se ainda esta medida a retirada da concessão de benefícios dos agricultores e também acaba com a aposentadoria especial para policiais e demais profissões de risco. Consoante tudo isso, nossa posição é totalmente contrária a esta proposta, pois o povo brasileiro não pode ser sacrificado ainda mais
somos, assim, favoráveis a medidas saneadoras que visem o perfeito equilíbrio financeiro, como a cobrança de dívidas de grandes empresas com o devido pagamento ou leilões de bens, assim como deve ser analisada a possibilidade de incorporações de outras receitas junto à Previdência Social, não retirando direitos conseguidos com muita luta durante a história. Plenário de Salvador dos Santos Picanço, em 10 de abril de 2017, vereador Carlos Bandeira de Souza. Vereador, justificativo. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores e vereadores e mais. Acho que na última sessão eu havia mencionado sobre a necessidade dessa moção para que nós nos manifestássemos e mostrássemos a toda a sociedade de que maneira nós pensamos a respeito da reforma do INSS. Na última situação aqui nesta casa, a gente colocou que da forma que essa reforma está sendo elaborada, certamente vai prejudicar não só o trabalhador em geral, mas a nossa cidade, o nosso município. Eu já visto que nós temos uma quantidade de pessoas que trabalham na informalidade. E o que vai acarretar isso aí, que teremos certamente no futuro um comprometimento enorme. Seria interessante que todos, assim sendo, votassem a favor, para que mostrasse o nosso repúdio a essa situação, sabendo que tem que existir a reforma da Previdência. Por que não comece por nós políticos? Por que não comecemos pelos tubarões, quem ganha salários exorbitantes? O nosso presidente aposentou-se com 54 anos de idade. Eu vi um documentário que um carvoeiro no Pará, ele não chega a 50 anos de idade. Que gozo ele vai curtir a aposentadoria? A gente sabe que nós temos aqui uma área trabalhada, na área rural, e temos muitas pessoas que ali trabalham e não recolhem seus impostos daqui. Não é porque não querem, é porque não tem condições mesmo. Então, se nós não gritarmos, eles vão achar que está tudo contente, que nós estamos satisfeitos. E o meu ponto de vista, eu não estou satisfeito, eu acredito que os senhores também. Então, essa é a minha justificativa. Muito obrigado, senhor presidente, e demais. Nós devemos. Está em discussão o requerimento do nobre vereador. Em votação, os que são favoráveis permanecem como estão e os contrários que se manifestam. Aprovado. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Encaminha neste momento as matérias recebidas da respectiva comissão permanente. Tem alguém inscrito no grande expediente, vereador? Sim, senhor presidente. O senhor vereador Carlos Bandeira de Souza e o senhor vereador Roberto Fernandes. Vereador Carlos, o senhor tem 15 minutos. Senhor presidente, novos vereadores e vereadoras, acho que está na hora de os demais vereadores ocupar essa tribuna aqui. 2 ou 3 sessões que só eu estou aqui. Acredito que tem espaço para todo mundo. Vamos dividir esse tempo. Então durante a semana aí, a gente tem feito isso aí. Eu, pelo menos, tenho tentado acompanhar as situações pertinentes à nossa função de vereador, fiscalizar e a gente está na coisa. Eu queria pedir a nobre vereador Romário e a nobre vereadora Rosana que elas, com carinho, dessem uma olhada para uma situação, já que eu sei que vocês têm livre acesso ao nosso chefe do executivo, que nós temos um setor aqui no município